Oi, eu sou Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Este é um podcast financiado pelos ouvintes que, além de me darem uma força, também têm acesso a vários materiais extras do Valek Verso. Então, se você gosta do que você ouve aqui, você pode deixar o seu apoio no meu chapéu ao final do show. O link tá na descrição. Então, vamos à história. Conta a lenda que, num bairro judeu, na antiga cidade de Praga, ali no fim da Idade Média, por volta de 1500 e pouco, um rabino começou a juntar quantidades imensas de barro dentro da banheira da sua casa. Ele, na calada da noite, ia até o rio, buscava esse barro, buscava essa argila, levava para casa sem ninguém ver. Ninguém sabia no que ele estava trabalhando, ele se fechou ali por vários dias, ele falava apenas, não entre nesse quarto aí, tô trabalhando aí num projetinho, não posso contar o que é, mas vem aí, hein? E o que ele estava fazendo lá dentro, dia após dia, com as mangas arregaçadas e a mão naquela argila firme, ele estava construindo ali uma figura humanoide, braços, perna, uma cabeça. Por quê? Eram tempos turbulentos, né, de perseguição, de violência contra os judeus, e o rabino tinha essa ideia de construir uma criatura que pudesse proteger o seu povo. Então, quando ele terminou de esculpir aquela figura, ele começou uma série de rituais, de encantamento para animá-la, para trazê-la à vida. E então, na testa dessa criatura, ele escreveu as letras em hebraico de um dos nomes de Deus, Emet, que significa verdade. E então é soprada a vida para dentro daquela criatura que passou a ser conhecida como Golem. Essa palavra deriva de outra palavra do hebraico, Gelem, que significa algo como cru, algo que está ali no estado de matéria-prima. E Golem passou a significar algo como estúpido, como imbecil. E de fato, essa criatura, feita pelo rabino, até podia se mexer e ser muito funcional, mas ela não pensava, ela não falava, ela apenas obedecia. E esse Golem começou a ser usado pela comunidade, tanto para se proteger, uma espécie ali de guarda-costas, e também para realizar ali pequenas tarefas do cotidiano. Leva aquele tonel de água para a sinagoga, carrega o material de construção lá para a casa do fulano, ajuda a carregar as compras daquela senhora, leva as crianças para a escola, enfim, um pau para toda obra. Muito útil, muito prático, mas com o tempo o rabino foi percebendo que estava ficando difícil controlar o Golem. Ele já não estava mais obedecendo aos comandos perfeitamente. E aí começava em pequenas coisas, ele não atendeu o pedido da forma que era pedido, ou então ele saía e não voltava depois, e também começava a se comportar agressivamente, e começou a agredir as pessoas pelas ruas, e começou a matar pessoas pela cidade, começou a espalhar o terror, ele estava fora de controle. E o rabino, desesperado com o rumo que a sua criação estava tomando, reuniu um pessoal da comunidade, fez uma força-tarefa para capturar o Golem, conseguir imobilizá-lo, porque ele tinha que desativar, ele tinha que desfazer o encanto. E como que ele ia fazer isso? Mudando o código que estava escrito na testa do Golem, mudando as palavras. Então estava escrito ali Emet, e o rabino conseguiu apagar uma das letras, ele apagou a letra Aleph, deixando a palavra apenas como Met, que significa morte. E nesse momento o Golem começa a craquelar inteirinho e desaba em pedaços em cima do seu criador. Em algumas versões da história conta-se que o rabino morre sufocado e esmagado pelo peso da sua criação. E em outras versões da história, o rabino recolhe os cacos da criatura para que um dia,
quando ele fosse necessário novamente, ele pudesse ser reativado. E muitos acreditam de verdade, botam a maior fé de que esse golem está até hoje no porão da sinagoga de Praga, que inclusive é a sinagoga mais antiga de toda a Europa. Esse mito do golem, que faz parte do folclore judaico, tem várias versões. Essa é a minha, muito costurada de vários lugares, muito na minha emoção, vou inventando as coisas. Mas também é uma história muito antiga. E por mais que se tenha essa controvérsia de quão antiga ela é, que ela não seria tão antiga quanto ela parece, ainda assim ela é mais antiga do que várias histórias que podem ter soado familiares enquanto você escutava esse mito. Por exemplo, a história do Frankenstein, da Mary Shelley, ou qualquer outra história que tenha vindo depois disso que trate da criatura se voltando contra o Criador, da máquina se revoltando contra a humanidade. E essa é uma história que continua a se repetir. Momento quiz. Você sabe onde a palavra robô foi usada pela primeira vez? Alternativa A, em uma carta do Isaac Newton. B, em um livro do Isaac Asimov. C, em uma peça de teatro tcheca. D, em um poema épico indiano. Daqui a pouco eu volto com a resposta, pensa aí. A minha rotina envolve algumas ferramentas. Eu sento para escrever, geralmente eu abro um computador. Ou às vezes um caderno, escrevo muito à mão também. Consulto meus cadernos ou os meus livros. Abro o meu editor de texto. Normalmente para projetos literários é o Scrivener. Para os roteiros do podcast eu uso o Notion, onde eu também organizo a minha pesquisa. Escolho uma música no Spotify, numa playlist que ele gera automaticamente com base no que eu gosto de ouvir. Sempre vou ter uma aba aberta com o meu e-mail, com o calendário, ou com o dicionário, com o Google Tradutor de um lado, com o ChatGPT do outro. Chat, me dê sinônimos para caudaloso. Volumoso, enchido, abundante, petuoso. Gostei de nenhum. O robô já faz parte da minha rotina, seja atuando como extensor do dicionário ou como assistente de tradução. É também um robô que gera os meus treinos de exercício físico. Ou as mensagens do meu app de horóscopo também são geradas por um robô. Ou ainda para fazer a curadoria do que vai aparecer nas minhas telas, do que eu vou consumir. Então, os filmes que eu vou assistir, os podcasts que eu vou ouvir, as músicas que vão chegar até mim, os vídeos que vão aparecer na minha timeline. Tudo é um robô que escolhe baseado no que ele acha que eu gosto. A inteligência artificial também tem feito parte das conversas. Por exemplo, no grupo dos Valekers, se eu entro e tem 300 mensagens não lidas, eu posso ter certeza que eles estão discutindo sobre inteligência artificial. Então, a história de trambique de pessoas usando imagens geradas por inteligência artificial e falando que a arte é delas, ou então as redes sociais marcando artes feitas por artistas humanos de carne e osso como feitas por inteligência artificial. A inteligência artificial também entrou na minha cabeça, agora é inevitável olhar para qualquer coisa e me perguntar, será que isso foi feito por inteligência artificial? Será que a foto dessa pessoa é uma pessoa que realmente existe? Esses dias eu estava assistindo um vídeo e eu comecei a perceber que, cara, esse roteiro todo tá com cara de ter sido escrito por inteligência artificial. Até as imagens que iam passando no vídeo. Cheguei a um ponto até de me perguntar se a voz que estava narrando aquele vídeo era gerada por inteligência artificial ou se era só uma pessoa falando assim sem emoção nenhuma, igual um robô. Eu tenho ficado mais alerta à procedência daquilo que eu tô vendo. Eu nunca desconfiei tanto do narrador quanto hoje em dia. Já parou para pensar com quantos robôs você falou hoje? Quantos robôs você usa na sua rotina? Eu uso ele como um assistente de busca. É um estagiário. E para mim,
toda inteligência artificial ela tem que ser tratada como um estagiário, como um júnior, para sempre. Essa é a voz do Alex Luna, também conhecido como Tarrasque, como eu conheci na internet, um amigo meu de longa data, e que eu convidei para me explicar um pouco mais sobre inteligência artificial, já que é a pessoa que eu conheço que mais tem experimentado usar essa ferramenta. E aqui eu quis trazer a perspectiva de alguém que não tem medo da máquina, né? Alguém que está mais acostumado, mais familiarizado a conversar com o robô, a trabalhar junto dele, até porque o Alex, além de escrever, também é desenvolvedor. E eu comecei perguntando como ele usa a inteligência artificial na rotina dele. Tem várias ferramentas que eu ando utilizando de várias vezes, com muita frequência. Eu instalei o Edge, o browser da Microsoft, e praticamente, para mim, ele é o chat GPT aberto o dia inteiro. Por quê? Porque ele tem busca. Eu não uso mais o Google há mais de um ano, porque é mais fácil pedir para o robô pesquisar que pesquisar e cair naquele monte de anúncios, aquelas páginas de SEO otimizadas que são feitas para vender coisas e que não me dão a resposta. Dentro do Edge, o Copilot é uma interface de chat, certo? Que tem o motor do chat GPT e acesso à internet. Já aconteceu de tipo, tinha uma conversa, eu queria responder alguém e eu precisava de um vídeo do YouTube que eu assisti e eu lembrava do assunto, uma questão de programação, e eu fiz, olha, onde é que está o vídeo que o cara explicava esse problema? Eu sei as palavras-chave, eu sei os conceitos, fiz, procura um vídeo no YouTube que fala disso. Ele acha 4 opções. Tá entendendo? É como o Google deveria funcionar 20 anos atrás, antes do céu invadir. Estagiário, procura, por favor, os 8 vídeos que você acha que são mais relevantes sobre esse assunto, com o máximo de especificação possível. É assim que o sênior pede uma coisa para o júnior, né? Aí o cara vai trazer, você vai olhar as 8 e vai dizer, essa é boa, essa é boa, essa é ruim. A diferença do robô é que o robô não vou dar um feedback, dizer, ó, essas 3 prestaram, essas 2 não. E eu não preciso ensinar porque não é uma pessoa que está ali sendo júnior e querendo melhorar a carreira. É só um robô que está ali para me ajudar. Mas a função dele é de estagiário, de procurar as coisas para mim e simplificar a minha busca. Ao invés de eu ter que ir no Google e ver os 2 anúncios patrocinados, o link que não é patrocinado, mas está otimizado para SEO, 4 sites turcos que copiaram o conteúdo do site americano e está na 8ª posição hoje em dia. E é curioso, porque eu praticamente não uso o ChatGPT como assistente de pesquisa. Acho que ele traz informações nada confiáveis. Eu sempre tenho que verificar se o que ele falou é verdade ou se ele está delirando. Mas eu também não uso essa versão com acesso à internet, né? Então eu me frustro bastante. Talvez aí seja uma questão de que eu não esteja sabendo o que perguntar para o ChatGPT ou como usar a inteligência artificial. E também por perceber que essa inteligência artificial, da forma que a gente tem hoje, ela não é capaz de fato, entender o que eu tô pedindo, de raciocinar. O que se chama de inteligência artificial hoje em dia nunca vai dar uma resposta que você não saiba ou que você não saiba que existe. Porque o ChatGPT, na realidade, ele é um grande calculador de probabilidades e ele vai dar respostas prováveis. E essas respostas prováveis podem ser mentirosas, porque é provável que a resposta seja mentirosa. E ele não sabe o que é mentira, o que é verdade, ele não sabe a validade, não tem razão. Ele funciona, por exemplo, eu uso muito para tirar dúvida, mas como é que eu tiro dúvida? Eu faço perguntas específicas. Sei lá, eu estou tentando aprender alguma coisa, eu pergunto como um aluno perguntaria a um professor. O professor normalmente sabe a resposta do assunto, se ele for treinado naquele assunto. Certo? O ChatGPT também. Sei lá, eu estou estudando música e faço como funciona a harmonia de um instrumento musical. Aí vai dizer, a harmonia é uma resposta à Wikipédia, ele consegue dar. Se for uma resposta que depende de gosto, de subjetividade, ou se você está procurando algo que e aí é uma coisa que você vai entender bem. Criativa, ele nunca vai lhe dar, porque a criatividade ela é improvável. A definição de criatividade é improvável. Opa, chegamos no ponto que realmente me interessa. É aquela coisa que a gente aprende na aula de publicidade. Olha, vai escrever um título. A sua primeira ideia pode jogar no lixo, porque a sua primeira ideia é que todo mundo vai ter. Joga ela no lixo não é porque ela é ruim, é porque ela já foi feita pelo menos 850 milhões de vezes. Ela é muito provável que ela venha na cabeça de todo mundo. Borges escreveu Pierre Menard, autor do Quixote. E, assim, se você quiser entender tecnologia e criatividade, é Borges. Não tem outra pessoa, não. Esse conto dele
É um cara no século XX que resolve escrever o Quixote, palavra por palavra, mas não é copiar. Ele resolve escrever, certo? E aí a elucubração do conto é isso. Olha, como é que uma pessoa do século XX vai usar um vocabulário do século XIV ou XV, não sei, não lembro agora, sobre temas que são interessantes àquele tempo, sem nunca ter lido os autores dos séculos posteriores, sem ter influência dos autores, tá entendendo? Conclusão, Pierre Menard nunca poderia escrever o Quixote no século XX, porque somente Cervantes, no século, vou chutar, 16, poderia ter escrito Dom Quixote. Na Espanha, em castelhano, não poderia ter feito em nenhum outro idioma. Por que não? É individual aquele processo de criação daquela obra. Talvez, se encontrasse uma fórmula matemática da criatividade, seria isso. Pra caramba. A probabilidade você tem que colocar num sistema para que aquilo seja improvável o suficiente para ser criativo e provável o suficiente para ser bom. Bem, acho então que o meu trabalho como escritora está a salvo. Por enquanto. De volta ao nosso momento quiz. E aí, já sabe onde a palavra robô foi usada pela primeira vez? Não vale perguntar pro ChatGPT, hein? Então, relembrando as opções. Em uma carta de Isaac Newton, em um livro do Isaac Asimov, em uma peça de teatro tcheca ou em um poema épico indiano. Se você respondeu a opção C em uma peça de teatro tcheca, você acertou! Sim, a resposta certa é a tcheca. A palavra robô vem do tcheco robota, que originalmente significa trabalho, labor. O escritor e dramaturgo Karel Čapek usou o termo na peça RUR, abreviação de Husum's Universal Robots, que foi apresentada em 1920 e conta a história de uma fábrica que começa a produzir uma massa de trabalhadores sem alma. E aí, quando ele estava escrevendo essa peça, o Karel estava procurando um nome para esses trabalhadores fabricados. E ele estava pensando em chamar de labore, mas era um nome meio, pomposo em latim. E aí ele estava conversando com o irmão dele, o Joseph Čapek, que sugeriu que ele usasse robota. A peça fez muito sucesso, tanto é que o termo pegou e começou a ser usado normalmente na ficção científica. E adivinha só, no final da peça, os robotas também se viram contra os seus criadores. Pelo menos desde o mito do Golem, a gente tem repetido essa história da criatura que se vira contra o seu criador. E por mais que essa história possa ter 1000 interpretações possíveis, inclusive bem freudianas, afinal a gente está projetando na máquina sentimentos muito humanos, que tem a ver com a revolta dos filhos contra os pais, esse momento de rebeldia em que os filhos se desligam dos pais, para procurar a sua própria consciência, a sua própria identidade. Inclusive eu falei disso já no episódio aqui do podcast. Tá no episódio 2.2, A Revolta em Andar Só. Se você quiser ouvir um pouco sobre esse lado, depois você escuta lá. Mas, olhando para esse contexto da nossa relação com a tecnologia, esse medo da inteligência artificial, dos robôs, do que quer que seja, acaba sendo um sintoma de um problema maior do que a tecnologia em si, que eu acho que é a nossa relação completamente cagada com o trabalho. Que é algo do qual a gente precisa para sobreviver, mas ao mesmo tempo, em linhas gerais, é algo que a gente normalmente não gosta de fazer, porque envolve tarefas chatas, repetitivas e que pode também ser uma força muito destrutiva, por mais que você ame o seu trabalho. Tá aí o burnout, que não me deixa mentir. E o ser humano tem uma capacidade muito grande, eu diria até que tem uma capacidade infinita, de transformar qualquer ferramenta em uma ferramenta de destruição. E talvez por isso um final provável para essas histórias, um final que se repete muito, é a máquina se voltando para destruir a humanidade. O problema de todas as ferramentas são as pessoas que estão usando, Então, a internet, por exemplo, que surgiu como uma ferramenta maravilhosa de conexão, de acesso infinito a conhecimento, e estamos hoje aqui nós boiando em um mar de merda, propaganda e fake news. Então, a inteligência artificial, que, como muito bem lembrado pelo Alex, não é inteligente, não pensa, é como um golem, é uma massa de barro vazia por dentro que está ali para obedecer aos nossos comandos. E a questão é, o que a gente está pedindo dessa ferramenta? O que a gente chama de inteligência artificial
que eu sei, para mim, é uma ferramenta que pode ser usada, como toda ferramenta, extremamente útil, como todo martelo é uma ferramenta extremamente útil, mas o martelo numa janela de vidro não ajuda muito. Esse é o problema. A palavra inteligência indica, por exemplo, que eu posso perguntar ao chat GPT qual é o melhor remédio para eu tomar para dor de cabeça. E isso aí é perigoso. Nós usamos as ferramentas erradas o tempo todo. A inteligência artificial é uma ferramenta, vai ser usada da maneira errada? Vai. Se a pessoa precisar de uma ferramenta para fazer um trambique, a inteligência artificial vai ser usada para fazer trambique. Agora a questão é, será que a inteligência artificial vai ser útil para quem trabalha com criatividade? A inteligência artificial ela pode ser aliada e de qualquer pessoa se você encontrar exatamente a sua primeira pergunta. Na rotina, o que é que você usa? O que é que você, no seu dia a dia de escritora, identifica no processo de escrita como lavar prato? Isso um robô pode fazer. E aí depois, na edição, na leitura de revisão, você só vê onde foi que o robô errou. Tá entendendo? Então, beleza, o estagiário procura, o estagiário reescreve isso aqui para mim em soneto. Ele reescreve. Depois você vai ter que conferir a métrica. Ou seja, trate como uma pessoa que tem menos experiência que você. O robô pensa? Não, o robô não pensa. O robô calcula a probabilidade. Bem, para encerrar o episódio de hoje, eu vou ler aqui um tweet que viralizou de uma escritora de ficção científica, que é polonesa, chamada Joanna Maciejewska, que diz o seguinte, na minha tradução mesmo. Sabe qual é o maior problema desse negócio de tudo ser inteligência artificial? Direção errada. Eu quero que a IA lave meus pratos para que eu possa fazer arte e escrever, não que a IA faça arte e escreva para que eu possa lavar pratos. Bem, esse é um assunto muito complexo que eu não tenho a menor intenção de esgotar nesse episódio, mas achei interessante, depois dessa conversa com Alex, pensar qual é a parte do processo que a gente não pode ou que a gente não quer abrir mão. E eu acho que a responsabilidade pela nossa criação e a responsabilidade por buscar o improvável, essa vai continuar sendo nossa ainda por muito tempo. Bem, obrigada por ouvir até aqui e me conta qual é a sua interpretação do mito do Golem. Eu tô curiosa para saber. Quanto à nossa relação com os robôs, eu acho que essa história tá só começando. Um beijo, até a próxima e lembre-se, mais do que nunca, jamais confie no narrador. Vai que ele é o ChatGPT.